Crentes mundanos. Muitas vezes se ouve que fulano professa ter se convertido, mas aqueles que têm oportunidade de melhor julgar por sua vida e andar, têm dúvidas a respeito da sua confissão. Este é um testemunho bem triste, e espero que nenhum de nós, que pertencemos de fato ao Senhor, estejamos vivendo de tal maneira que alguém, seja santo ou pecador perdido, possa dizer isso com verdade a nosso respeito. Verdade que é bem assim acerca de muitos? Pode ser proveitoso para as nossas almas inquirir quanto às coisas deste viver torto entre aqueles que professam ser do Senhor? É claro que temos de nos lembrar que nem todos os que dizem Senhor, Senhor é um verdadeiro filho de Deus. Uma mera confissão de boca é bem barata, e nos nossos dias é respeitável ser chamado de cristão de algum tipo. Há muitas pessoas, jovens e velhas, que se dizem ter convertido, e no que diz respeito às suas línguas, essa confissão parece plausível, pois podem falar do Senhor fluentemente, mas o fato é que são hipócritas. Suas vidas contradizem suas palavras, e é por seus frutos, não por suas palavras, que o Senhor Jesus disse que podemos conhecê-los. Mateus capítulo 7, versículo 20. Muitos desta classe, que sabem perfeitamente bem que não são nascidos de novo, mantêm a sua profissão pelo tempo que consegue com o propósito de enganar. E há também outros que, honestamente, pensam ser salvos por um período de tempo, porque alguém lhes disse isso, ou porque uma mudança veio sobre eles, e assim por diante. Em tempos de reavivamento, geralmente acontece desses casos que, como a semente caída entre pedregais, caem e voltam para o mundo. É fácil para aqueles que têm discernimento espiritual entender que essas duas classes sejam tortas, e é uma bênção para eles e para todos os envolvidos quando os enganados se manifestam em suas cores verdadeiras. Mas há outros, verdadeiramente convertidos, cujo testemunho não tem o timbre da verdade. Os Gálatas eram deste tipo e o apóstolo tinha que escrever acerca deles. Estou perplexo a vosso respeito. Gálatas capítulo 4, versículo 20. Por que isso? Uma vez brilhavam bem enquanto o apóstolo estava com eles, mas eles tinham sido fascinados. Veja isso no capítulo 3, versículo 1, por alguém que veio depois pregando o legalismo e o mundanismo, e isso logo os levou ao castelo da dúvida e a um andar torto. Tenham cuidado, amados santos jovens, com este tipo de pregação. Há muito dela por toda parte, homens e mulheres exaltando a natureza humana que Deus já tem condenado, exaltando o mundo e tentando fazer dele um local confortável para os santos. Eles estão dizendo, por palavra e exemplo, que o mundo é exatamente o lugar certo para um cristão, que não há mal nisso, naquilo e naquele outro. Mas já lá na cruz os nossos negócios com o mundo foram encerrados. Fomos crucificados, diz Gálatas capítulo 6, versículo 14, e não pertencemos mais a ele, João capítulo 17, versículo 16. Demas e Ló eram da classe torta. Ló olhou para as planícies de Sodoma pelo bem do seu gado. Ele colocou seu coração nas riquezas e na corrida pelo ouro foi chegando mais e mais perto da cidade, se assentou junto ao portão e, por fim, ele tinha uma casa lá dentro. Veja Gênesis capítulo 19. Sejam avisados, jovens santos, e não entrem neste caminho perigoso, onde o mundo, como um imã, irá atraí-los por seus braços, deixando-os como Ló, um duvidoso no seu testemunho, um retrógrado na sua vida espiritual, sem ser um centavo mais rico, pois foi arrastado para fora de mãos vazias.
Que conforto voltar para a história de um que era bem conhecido. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Com Paulo não havia confusão. Mesmo os demônios tinham que dizer: bem sei quem é Paulo. Atos capítulo 19, versículo 15. Não havia dúvida a respeito de que lado ele estava. Cristo era tudo para ele. Ele tinha o mundo por esterco e o lançou para trás de si, prosseguindo para conhecer o Senhor Jesus. Feliz caminho era o de Paulo. Mesmo acorrentado, ele estava sempre alegre. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. E ao fim da jornada, ele continuava tão verdadeiro e brilhante quanto no começo. Caros jovens crentes, este é o caminho da bem-aventurança, o caminho da decisão por Cristo. Nele não há cristãos duvidosos, todos são bem conhecidos na terra, no céu e no inferno. E quando for estabelecido o tribunal de Cristo e o Senhor distribuir os galardões, eles ouvirão: bem está, servo fiel, e deles será a coroa.